O ano é 1993. Jurassic Park era o filme número 1, Michael Jackson era o astro do intervalo do Super Bowl e sem ninguém perceber, Rorion Gracie se uniu a Art Dave e a SEG e juntos a Bob Meyrowitz planejavam o que eles achavam que seria um evento único, acontecendo no dia 12 de novembro de 1993. O conceito era simples e direto, encontrar os maiores talentos das artes marciais no mundo e fazê-los se enfrentarem para descobrir qual a arte marcial era realmente a melhor. A regra é clara, sem regras, o que era quase 100% verdade, com exceção de dedadas nos olhos e mordidas. Tudo sem limite de tempo ou peso. Ao contrário do que muita gente pensa, não era um conceito exatamente novo. O Vale Tudo e eventos sem regras existiam muito antes do UFC aparecer. Além dos desafios Gracie que se espalhavam pelo mundo através de fitas VHS, no Japão havia o Shoto, organização fundada em 1986, e o Pancrase, que estreou pouco antes do UFC com algumas regras estranhas, como o golpe de mão aberta, era proibido o soco de mão fechada. Isso não foi problema para Bas Rutten, mas por algum motivo eles proibiam aquilo, mas permitiam chute na cabeça. Pois é, as regras eram estranhas no Japão. E também rolou o duelo mais bizarro de todos quando Muhammad Ali enfrentou Anthony Inoki. O UFC começou como um vale tudo sem regras, mas o mais importante é que com o passar do tempo eles levaram esse conceito a um novo mercado, trouxeram talentos diversificados com um trabalho a nível mundial, e foi bem ali que o jiu-jitsu brilhou. Mas o UFC estreou com falhas em relação à promoção e às regras, levando o evento a práticas estranhas que permitiram que algumas coisas bem bizarras acontecessem. Então é isso que vamos debater no vídeo de hoje. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 fatos inacreditáveis do início do UFC. Número 10, o chute ouvido pelo mundo todo. Nada como começar pelo começo, falando da primeira luta da história do UFC. O duelo de estreia foi protagonizado pelo lutador de sumô de 190 kg Tila Tully e um holandês pé no saco que quebrou uma das únicas regras do torneio ao morder Royce Gracie e acabar com a visão de Yuki Nakai no Japão 2 anos depois via dedadas no olho no Vale Tudo Japão. Mas de volta para a luta, depois de partir para cima de Gerard Gordeau, Tila caiu nas grades e imediatamente tomou um chute na cara que acabou encerrando o combate. O que foi insano na situação é que rumores dão conta de que um dos dentes de Tila Tully voou na plateia, passando pela esposa do futuro árbitro Big John McCarthy e por alguns representantes da Gold's Gym, que imediatamente vazaram do evento e decidiram que não iriam jamais patrocinar um show do UFC. E não foi só isso, outros 2 dentes ficaram cravados no pé de Gordeau, até que os organizadores do evento decidiram que o melhor era encerrar o confronto e seguir em frente com o torneio. Número 9, tubarões e jacarés. Parte de criar o espetaculoso primeiro evento do UFC era criar algo diferente do boxe e da tradicional arte marcial, algo polêmico que atraísse as atenções. Não era possível usar um ringue ou um tatame, então eles precisavam de algo que pudesse ser trancado e que impedisse um lutador de fugir. Já foi confirmado por Rorion Gracie que a ideia inicial era literalmente colocar um arame farpado ao redor do cage e uma cerca elétrica, até um tanque personalizado com tubarões e jacarés em volta do octógono. Rorion diz até hoje que os executivos adoraram a ideia, mas tudo isso acabou sendo descartado depois devido ao quão horríveis e perigosas eram essas ideias. Ao invés disso, Rorion optou pelo formato de octógono, ideia desenvolvida com a ajuda de John Milius, diretor do filme Conan o Bárbaro. Ufa! Número 8, uma mistura selvagem de lutadores. Apesar de ter um dinheiro decente para pagar grandes lutadores e atenção suficiente para realizar um evento grande, Art Dave, um dos criadores do UFC, teve dificuldade para encontrar nomes para os primeiros UFCs. Em alguns casos, porém, eles conseguiram algo ainda melhor, como no caso de Zane Frazier. Não é um nome que muitos reconhecem hoje, mas a razão pelo qual ele foi contratado para o UFC 1 é que ele chegou a nocautear Frank Dux, o lutador da vida real por trás do lendário filme dos anos 80 O Grande Dragão Branco, encarando Jean-Claude Van Damme. Frank Dux afirma que foi agredido de forma covarde com um soco inglês, o que é uma versão conflitante de acordo com testemunhas e outros relatos, mas de uma forma ou de outra foi isso que aconteceu. Apesar disso, Frazier perdeu sua primeira luta, mas por outro lado, existiram outros lutadores muito mais interessantes que acabaram recrutados por Dave. No início, ele acreditou na palavra de lutadores que bancavam ter um cartel bizarro, caras como Patrick Smith, que garantiu estar invicto após 250 lutas, e Thomas Ramirez, que declarou ter 200 vitórias e nenhuma derrota, mas acabou nocauteado em 8 segundos por Don Fry. Número 7, a mudança repentina para o Alabama. O UFC 12 entrou para a história por diversos motivos. Foi o primeiro evento de Joe Rogan, a estreia de Vitor Belfort
categorias de peso foram introduzidas e o primeiro campeão dos pesados do UFC foi coroado. Parece uma noite e tanto, né? Não exatamente. O evento deveria acontecer em Buffalo, Nova York, mas o senador Goodman inventou que o evento só aconteceria se os lutadores fossem obrigados a usar caneleiras, protetores de cabeça, luvas de boxe e não levar a luta para o chão, o que matava o evento que tinha os 5.000 ingressos vendidos na noite anterior, forçando a mudança literalmente da noite para o dia de Buffalo para o Civic Center em Durham, Alabama. Junto ao montante de dinheiro perdido pela organização com a mudança, o UFC foi colocado em tempos sombrios. Os estados começaram a banir o esporte, o veto chegou a 36 estados e as lutas acabaram proibidas na televisão. Número 6, o lutador de uma luva só. A maioria dos fãs de lutas que já viram fotos de Art Dimerson ou assistiram sua única luta no UFC contra Royce Gracie notaram que ele estava usando apenas uma luva de boxe. Mas por que isso? Eu explico. Antes vale lembrar que naquela época ninguém conhecia jiu-jitsu, mas usar luvas nas duas mãos atrapalhava qualquer tentativa de pegada ou transição na luta agarrada. Mas o que acontece é que Art tinha uma carreira em andamento no boxe e estava prestes a enfrentar o grande Thomas Hearns. E se você não faz ideia de quem seja esse, joga no Google a luta de boxe entre Hagels e Hearns, vale muito a pena. Hearns também protagonizou um empate na luta com a lenda Sugar Ray Leonard. Então, com essa ideia na cabeça, ele foi escalado para o UFC 1. Então Art decidiu que usaria apenas uma luva para que ele não machucasse a mão quando lançasse seus jabs. Além disso, ele e sua equipe combinaram que se em algum momento na luta ele se sentisse em perigo, era para dar os 3 tapinhas, desistir e vida que segue. Não fazia sentido para ele se lesionar, uma vez que ele tinha uma carreira no boxe que podia decolar no futuro. Número 5, Vitor Gracie. Vitor Belfort tem sua parcela de polêmicas com toda a questão em torno do seu conhecido uso do TRT, mas na época que ele estreou no UFC, não havia qualquer tipo de teste antidoping. E Vitor era conhecido como um fenômeno do esporte, atropelando nomes de peso como Tank Abbott e a lenda Vanderlei Silva. Ele treinava sob a batuta de Carson Gracie, com quem ele era tão próximo na época que em sua primeira luta no Brasil, ele acabou anunciado como Vitor Gracie, vencendo a luta em questão de segundos. Mas com a proximidade de sua estreia no UFC 12, membros da família Gracie não concordaram com o uso do nome do clã. Então, diante da pressão da família e do pai de Vitor, o apelido foi retirado e Vitor Belfort é como ele ficou conhecido. Número 4, sem categoria de wrestling. Há tempos o wrestling é considerado a base do sucesso no MMA por diversas personalidades, e essa é a especialidade de muito lutador de sucesso. Dan Severn, Don Fry, Randy Couture, Tito Ortiz, Brock Lesnar, Kevin Randall, Khabib Nurmagomedov, Mark Kerr, Dan Henderson, Yoel Romero e Daniel Cormier. Até caras como Chuck Liddell tinham raízes no wrestling enquanto kickboxer, enquanto Saint-Pierre adaptou o wrestling como uma de suas principais armas quando iniciou no esporte. Mas olhando para trás, é interessante lembrar que o UFC não tinha qualquer interesse no wrestling amador. Dan Severn foi o primeiro wrestler de alto nível a aparecer lá no UFC 4. A história é que quando ele foi preencher o formulário para lutar, não havia nem a opção de wrestling como especialidade, então ele teve que escolher outra opção e escrever wrestling como sua arte marcial. Acabou que ele foi bem naquele UFC 4 e foi a luta mais difícil de Royce Gracie até então, conquistando o UFC 5 tempos depois. Número 3, o árbitro não podia parar a luta. No primeiro combate do UFC, os árbitros brasileiros responsáveis meio que interromperam a luta assustados com a cena, logo depois do bico dado por Gerard Gordeau na cara de Tila Tully. A ideia era proteger a integridade de Tully, mas Rorion Gracie não ficou nada feliz com aquilo. Ele queria que a luta só acabasse por nocaute, finalização ou com alguém jogando a toalha. Então ele contratou um jovem policial de Los Angeles chamado John McCarty. Ele foi claro nas instruções: não interrompa a luta por motivo algum, a não ser que o lutador dê os 3 tapinhas ou o corner jogue a toalha no octógono. E aí aconteceu a luta entre Scott Morris e Pat Smith no UFC 2. Essa foi uma luta que poderia ter acabado com lesões gravíssimas ou até morte. Pat Smith disparou uma chuva de cotovelos que logo nocauteou Scott Morris. Alega-se que seu corner se recusou a jogar a toalha, fazendo John McCarty berrar para que sua equipe tomasse uma atitude. Naquela altura, o que pareceu foi que Pat Smith só parou de surrar Scott Morris porque ele ouviu o berro do árbitro que pediu o fim da luta, entendendo assim que a luta tinha sido interrompida. Desse evento em diante, o árbitro ganhou o poder de encerrar a luta, o que é insano porque se Pat continuasse batendo e o corner não jogasse a toalha, Scott poderia estar morto agora. Número 2, a primeira rivalidade do MMA quase não aconteceu. Quando Art Dave estava organizando o primeiro UFC, ele não tinha qualquer controle sobre
qual membro do clã Gracie ia representar o jiu-jitsu. A expectativa era que lutasse o mais experiente e habilidoso dos irmãos, que no caso era Rickson Gracie. Mas Rorion queria mostrar que um cara menor e franzino, com físico menos chamativo, poderia vencer rivais muito maiores usando jiu-jitsu. Todo mundo sabe o que aconteceu, a história foi feita. Se não fosse pela insistência de Rorion, nunca veríamos Royce ganhando aquele torneio. E a gente sabe que apareceu Ken Shamrock na parada, que acabou se transformando em seu maior rival no evento, mas até ele não estava previamente escalado para lutar. A ideia inicial era que um dos alunos de Ken Shamrock que tinha se inscrito no torneio participasse, mas quando Art Dave descobriu quem era Shamrock, ele preferiu colocá-lo ao invés do aluno. Royce Gracie certamente foi uma das razões pelo qual você e muita gente conheceu esse esporte. Não é exagero dizer que caso essa rivalidade nunca tivesse acontecido, talvez o UFC de hoje fosse algo bem diferente. Número 1, nós não sabíamos nada de luta. Se você olhasse para a lista de lutadores dos primeiros UFCs, honestamente, você apostaria que Royce Gracie venceria? Muitos mitos foram derrubados na época, havia muita bizarrice no mundo das artes marciais naquele tempo, e alguns garantiam ter habilidades psicológicas, socos mortais, técnicas precisas. Filmes como Karate Kid dominaram a cultura popular e o cenário das artes marciais, mas na realidade nenhuma dessas artes teria a menor chance contra o jiu-jitsu. Muitas daquelas técnicas não funcionam numa luta de verdade. Uma vez que você era colocado para baixo, ninguém sabia o que fazer, e a ironia é que caras como Tank Abbott, que não tinham treino algum, foram mais longe do que a maioria dos lutadores que defendiam uma arte, chegando até a ganhar torneios. Existiam aqueles brigões de rua que testavam o que praticavam por aí, os boxeadores, os kickboxers, os wrestlers e, é claro, o jiu-jitsu que sobressaiu. Hoje em dia, o MMA moderno permite que todo mundo saiba se virar no chão e saiba trocar porrada ao mesmo tempo. Todo mundo sabe que você tem que treinar de tudo hoje em dia, mas não era assim até que a primeira luta do UFC aconteceu e todo mundo aprendeu o valor de diferentes técnicas marciais. E aqui vai um salve para Jason Harley, que escreveu essa lista e editou esse vídeo. Você pode seguir o Jason no Twitter através do @JasonTheHeart. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui e não se esqueça também de deixar o seu comentário logo abaixo e nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.